Hoje eu fiquei de falar de uma coisa que eu considero bem importante. Ah, e recebo muita pergunta sobre isso. Muita, muita, muita. Então, eu resolvi fazer um resumão. Eu resolvi fazer até uma cola, porque é tanta informação que eu quero passar para vocês que eu fiz uma colinha aqui para ter certeza que eu tenho uma certa tendência a devagar e me perder, né? Então eu fiz uma colinha para não esquecer das coisinhas que eu queria falar. Eu queria falar hoje sobre vitamina D. Vitamina D é, há uma grande polêmica hoje em dia sobre vitamina D, né? A maioria das pessoas apresenta níveis baixos de vitamina D no exame de sangue. A vitamina D está relacionada, cada vez se descobrem mais coisas sobre a vitamina D, dentre elas que a forma ativa da vitamina D é um esteroide, um hormônio, né? Então, e que tem influência, quer dizer, tem receptores para vitamina D em muitíssimas células do corpo. Alemanha, nossa. Então, tem receptor. Quando as coisas fazem efeito nas nossas células, precisa ter receptores nessas células, né? O que são os receptores celulares? Só um pouquinho, para dar um exemplo assim fácil de entender, um pouquinho parecido com aqueles fingers que tem, deixa eu pegar uma água aqui, com aqueles fingers que tem no aeroporto para os aviõezinhos ir se acoplando lá. Então isso seriam os receptores celulares, seriam lugares onde determinadas substâncias, vitaminas, hormônios, minerais, enfim, enzimas poderiam se acoplar e com essa abririam umas portas na célula e fariam a célula fazer determinadas reações químicas, o que determinaria diferentes funções. Então, como cada dia se descobrem mais receptores para a vitamina D em diferentes células, hoje em dia já sabemos que a vitamina D tem o que a gente chama de um regulador epigenético, né? Ele regula. Cada dia se descobre mais, mas já sabemos que são tipo 8.000 genes, a expressão de tipo 8.000 genes diferentes que ela regula. Então, em cima da carcinogênese, quer dizer, da gênese do câncer, do envelhecimento, da saúde óssea, da saúde do respiratório em pacientes asmáticos. Deficiência de vitamina D já foi relacionada com maior incidência de cânceres, de câncer de cólon, de câncer de pulmão, de câncer de mama, de câncer de tudo, de diferentes tipos de câncer. É um grande modulador do envelhecimento. Já tem se falado que ela retardaria o que chama encurtamento do telômero. O telômero é uma partezinha dos cromossomos, dos nossos cromossomos, né, das células, que a cada replicação, cada vez que essa célula se replica, ele vai encurtando, né? E o encurtamento do telômero vai até o final, quando não tem mais telômero, essa célula morre. Então, se considera que aquelas coisas que retardam, o que deixa mais devagar o encurtamento do telômero, são diretamente relacionadas à prevenção do envelhecimento, porque eles previnem o envelhecimento e a morte das células, né? Então, essa relação também foi achada em relação à vitamina D. E o que é, da onde sai a vitamina D? Bom, a pessoa está perguntando sobre a receita do celular. Vou responder isso ao final, agora senão vou começar a me perder. Então, da onde sai a vitamina D? O que é a vitamina D? Por que se fala tanto de sol? Por que se fala tanto de suplementação? Por que se fala tanto enfim, de diferentes coisas sobre a vitamina D? Porque o que nós sabemos hoje em dia? Que a partir do colesterol que circula no nosso sangue, que, como nós já falamos várias vezes, não é aquela coisa tão ruim, não é aquela coisa tão ruim como quiseram nos fazer acreditar, é uma coisa muito necessária, mantendo ele dentro de um patamar adequado, né? Mais especificamente do 7-dehidrocolesterol, através dos raios ultravioleta, os raios UVB, na pele, ele se transforma numa forma, né, que se chama AD3, colecalciferol. Quer dizer, o colesterol se transforma em colecalciferol pela ação dos raios ultravioleta
na pele. Então, a ação do sol é fundamental para nós sintetizarmos vitamina D. Essa substância que se forma ainda vai passar pelo fígado para virar calcidiol e depois pelo rim para virar a forma esteroidal, a forma hormonal da vitamina D, que seria o calcitriol. Isso acontece no rim, né? E o calcitriol está diretamente, quer dizer, a transformação do colesterol em calcidiol, em colecalciferol, em calcidiol e calcitriol, ele vem modulado, quer dizer, as enzimas que modulam essas transformações estão diretamente ligadas a umas glândulas chamadas paratireoides, que estão do lado da nossa tireoide, e influenciadas ou determinadas pelos nossos níveis de cálcio e fosfato no sangue, basicamente, né? Claro que há muitos outros fatores que intervêm, mas esses são os melhor conhecidos, que nós conhecemos melhor, né? E seriam os que definem se você vai fazer uma transformação maior, se você vai fazer uma reserva maior, enfim, basicamente os níveis de cálcio. Por isso que desde faz muito tempo, mulher menopausada se repõe vitamina D, e para evitar osteoporose e tal. Isso hoje em dia já sabemos que não é bem assim, não é você tomar vitamina D de um lado e evitar a osteoporose do outro, que hoje em dia já sabemos que tem fatores hormonais, de estrogênio, de outras vitaminas que intervêm no processo, né? Sabemos que hoje em dia não é aquela coisa simples, tomar um monte de cálcio, antigamente davam aquele cálcio com D3, né, que toda mulher depois dos 50 anos saía do ginecologista com uma receita dessa, feliz da vida porque evita a osteoporose, depois começava a transpirar, ter aqueles fogachos na menopausa e a osteoporose aparecia de qualquer jeito, porque a retenção de cálcio pelo osso, hoje já sabemos que é uma coisa que vai bem além de um suplemento, tomar um comprimidinho de vitamina D com cálcio. Hoje em dia até desaconselhado essas quantidades de cálcio, porque, enfim, já se provou que não tem tantos efeitos benéficos assim e que poderia sobrecarregar, né, de alguma maneira o rim, ou poderia dar algum outro tipo de problema. Mas vamos continuar falando porque, como sempre, eu vou voltar sempre à mesma ladainha, né? Eu cada dia que passa, e quanto mais eu leio, e quanto mais tento me informar, e quanto mais tento estudar, e quanto mais, enfim, isso é uma coisa que eu faço por gosto, porque realmente eu tenho sei lá, me dá uma curiosidade, me dá sabe, eu fico mordida de entender o porquê das coisas, né? Eu gosto disso. Então, quanto mais eu procuro, quanto mais eu leio, quanto mais eu vou atrás dessas informações, mais natureba eu fico. Mais natureba no sentido de que sempre a coisa vai parar no mesmo resumo. Quanto mais nos afastamos da natureza, quanto mais nos afastamos da nossa essência como sapiens, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com a luz do sol, a pessoa está perguntando como tem que reverter o crescimento dos cabelos, dificilmente, mas podemos falar outro dia sobre isso. Então, quanto mais nos afastamos da natureza, danou-se. Então, muita gente me pergunta assim, eu já falei que a vitamina D é um regulador epigenético, né? Quer dizer, ela regula a expressão de mais de 8.000 genes, né, relacionados ao câncer, ao envelhecimento, à doença coronária, doença pulmonar, doença da pele, problema reprodutivo. Já tive baixos níveis de vitamina D, podem dar problema na gravidez, podem dar problema de eclâmpsia, podem dar problema de hipertensão, podem dar problema, enfim, deficiência de vitamina D dá um monte de problema. E o que nós vemos hoje como a vitamina D é uma vitamina que poucos alimentos têm vitamina D. Basicamente o peixe, que chamamos peixes azuis, né? O peixe tipo sardinha, e o leite que é enriquecido com vitamina. Normalmente o leite de vaca é enriquecido mais com vitamina D3 e os leites vegetais costumam ser enriquecidos são mais ricos em vitamina D2, que não tem uma ação
biologicamente tão ativa, né? Mas a principal fonte de vitamina D é o sol. E, mais uma vez, nós fizemos regras em relação ao sol, como infelizmente fizemos também em relação à comida, né? Temos essas regras estritas de comer de 3 horas, de comer gordura, né, que eu estou sempre falando e que não está dando certo. E nós criamos uma regra tipo absoluta de que sol é prejudicial, é ruim, faz mal, causa câncer, envelhece e é uma coisa horrorosa, e passamos a fugir do sol como o diabo foge da cruz. Além do mais, nós estamos o dia inteiro pouquíssimo expostos, quer dizer, além de quando podemos nos expor voluntariamente, finais de semana e tal, nos lambuzamos de creme solar, ficamos embaixo do guarda-sol, socorro, tem sol e vou ficar velha, vou morrer de câncer. E a maior parte do tempo nós ficamos em ambientes fechados, sob luz artificial, então não tomamos sol, não ficamos expostos ao sol, que é uma coisa diferente de ficar tomando sol, né? E é claro que a deficiência de vitamina D virou epidêmica. Está todo mundo deficiente de vitamina D. E as pessoas perguntam, mas eu posso suplementar? A gente pode, quer dizer, a gente vai falar da suplementação de vitamina D, né? Mas vamos falar primeiro da vitamina D que se sintetiza através da ação do sol na pele, né? A partir do colesterol, ação dos raios solares na pele, e essa transformação que passa pelo fígado, que passa pelo rim, e agora transformado num esteroide que tem ação hormonal em quase tudo no nosso corpo, né? E ação, nossa capacidade, dizem até que define. Eu já vi um trabalho, eu vou falar isso com uma certa cautela, né? Mas porque é um trabalho que eu li, também só li um, e não sei se isso é de fato verdade, mas para mim fez um certo sentido, que ele definiria porque nas regiões mais, na África, por exemplo, nas regiões mais perto do Equador, onde faz mais calor, onde tem mais incidência de raios solares, as pessoas têm a pele mais escura. E conforme você vai subindo para o hemisfério norte, estou falando, por exemplo, dos europeus, né? Se você vê na África equatorial, as pessoas são negras. Você vai subindo um pouquinho mais, todo que é o território árabe do Maghreb, as pessoas são morenas, são de pele bem escura. Você vai no Mediterrâneo, as pessoas continuam sendo de pele mais escura, que bronzeia facilmente. Aí você vai subindo para o norte da Europa e as pessoas são cada vez mais brancas, cada vez mais brancas. E o que acontece é que a pessoa de pele escura, quanto mais melanina você tem, menor capacidade de sintetizar vitamina D, porque a melanina é uma proteção da pele. A melanina, claro, em determinadas circunstâncias pode provocar manchas, mas de forma geral a melanina é uma proteção, antioxidante e protetor da pele, né? Então, a pessoa de pele mais escura tem menos capacidade de sintetizar vitamina D. Por isso que, digamos, a seleção natural teria feito com que só sobrevivessem em climas mais frios, com menos incidência de raios solares, aquelas pessoas de pele mais clara, né, que tinham maior capacidade de absorver a pouquinho o raio solar que tinha, sintetizar vitamina D, né? Por isso, né, você chegou à conclusão de que os habitantes do norte da Europa e tal, são normalmente pessoas de pele mais clara, né? Porque, digamos, eram os que tinham mais facilidade de sobrevivência, porque a cor mais escura bloqueia um pouco a síntese de vitamina D. A idade também. Mais de 60 anos a gente sintetiza bem menos vitamina D. Provavelmente pelo próprio envelhecimento da pele e por outros fatores que a gente não desconhece. Mas você repara, vai ficando mais velho, você vê que não bronzeia igual, que a pele começa a ter manchas brancas, né? Que mesmo que você se exponha ao sol e passe um filtro maravilhoso, um bronzeador maravilhoso, não bronzeia igual, né? Não fica com aquele bronzeado homogêneo, bonito e tal que ficava aos 20 anos, não fica, né? Então,
a gordura corporal. A gordura corporal é uma coisa que absorve não a formação de vitamina D através da pele, mas sim a metabolização, porque a vitamina D, sendo uma vitamina lipossolúvel, acaba presa, digamos assim, na gordura corporal e fica menos circulando no sangue, quer dizer, ela se aproveita menos. Então, as pessoas que estão acima do peso, quanto maior a quantidade de gordura corporal, menos aproveitamento da vitamina D elas têm. E então, quanto menos vitamina D nós temos circulando, mais tendência a ter esses problemas ligados à deficiência, tipo problemas de imunidade, né, por uma das causas pelas quais as pessoas as pessoas acima do peso têm mais problemas de imunidade. Uma delas é pela falta de eficácia no aproveitamento da vitamina D, porque ela fica, digamos, presa na gordura corporal. É claro que a exposição ao sol, tem uma pessoa que está comentando aqui que fica manchada, então tem presença de melasma, tem toda uma série de problemas. A pele de fato mancha, sobretudo as peles claras, porque nós temos uma distribuição mais irregular. Quem tem a pele mais clara tem uma distribuição mais irregular de melanina, tem menos melanina e ela aparece meio que... a melanina é uma defesa da pele, né? Então, depende muito de como você vai tomar sol ou como você vem tomando sol. Depende muito da alimentação que você tem. Depende muito da quantidade de antioxidantes que você come. Depende de muitos fatores. E depende também do fato, por exemplo, no Brasil tem uma grande incidência de melasma, entre outras coisas, porque é uma população mais miscigenada. Tem gente que tem uma herança de mais melanina do pai ou da mãe e menos melanina, quer dizer, nessas pessoas a coisa pode se manifestar eventualmente de uma maneira menos uniforme, né? Então, isso também tem a ver com o fato de manchar a pele, não com o fato da vitamina D, que não tem nada a ver com isso, né? Mas, deixa eu ver se não estou esquecendo isso, né? Então, que a gordura corporal, o que atrapalha a gordura corporal é a disponibilidade de vitamina D, não a sua síntese através da pele, né? E muitas pessoas me perguntam, bom, e a suplementação? A suplementação por via oral, o que acontece com os níveis, né? Quais são os níveis adequados de vitamina D no sangue? Isso levanta muita polêmica, porque tem se falado tanto de deficiência que, mais uma vez, quer dizer, a falta de vitamina D é uma coisa muito ruim. O fato de não se expor ao sol de maneira, assim, absolutamente, não tomo sol de jeito nenhum porque minha dermatologista falou que não sei o quê. Também não é bom, porque nós evitamos completamente a síntese de vitamina D através da pele. Mas tem ainda muita polêmica sobre qual a quantidade certa de vitamina D no sangue. Até porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. As vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, vitamina D, vitamina K, elas podem ficar retidas na gordura corporal. Diferente das hidrossolúveis, como o complexo B, a vitamina C, que se elimina na urina, a gente não tem toxicidade por vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas que são solúveis em gordura, podem se acumular na gordura corporal e podem eventualmente dar sinais de toxicidade, né? Mas nós temos, porque nós fomos feitos para ficarmos expostos ao sol, por isso que nós bronzeamos, né? O que acontece com o nosso modo de vida? Nós temos uma exposição regular ao sol, todos os dias, numa hora que o sol é tolerável, digamos assim, de manhã cedo, e depois fica na sombra, se recolhe, que é seguramente o que os nossos ancestrais faziam, né? Andavam para cá e para lá, mas quando o sol estava a pino, seguramente se protegiam, se escondiam, até porque é uma coisa desagradável, né? Enfim, que incomoda, dá calor e tal. E o que nós fazemos? Nós nos escondemos do sol e um mês por ano, quando abrem a porteira e nos dão férias,
a gente vai lá para, sei lá, para Caraíba, ou para Trancoso, ou para Salvador, ou para qualquer praia do Nordeste, e se estorriga, que nem um churrasco, sei lá, 12 horas por dia. Então queima. Aí no ano que, aí volta para o escritório, e fica mais 10 meses na sombra, e no ano que vem vai fazer, não, são queimaduras e queimaduras e queimaduras. Isso é uma conduta ruim para a pele, porque você simplesmente queima ela, esturrica. Tanto com bronzeado de férias, começa a descascar. Na hora que você volta de férias, repara, a pele cai toda. Né? Mesmo que você não tenha aquela queimadura solar, não esteja machucado, você repara que em poucos dias aqui começa a fazer aquela borrinha, a pele fica esquisita, quer dizer, aquela cor linda que você volta das férias, dura pouco. Né? Então, a gente teria que se expor ao sol todo dia, sem filtro solar, por 20 minutos, meia hora, sem vidro, tem que ser diretamente no sol, quer dizer, não tem que ter nenhuma interface entre a ação do sol e a nossa pele. Sem filtro, não pode ser atrás da janela, tem que ser com a janela aberta. Com o máximo da nossa pele exposto, para ter uma síntese adequada, ou pelo menos mínima, de vitamina D. Então, como é que eu faço para tomar sol se eu não tenho sol, se eu estou o dia inteiro no escritório? O fato de você andar na rua, na calçada, do lado da calçada que o sol bate, com uma camiseta sem manga, se você fizer isso 15 ou 20 minutos e fizer isso todo dia, já pode começar a ficar perto da suficiência. Porque a dose aconselhada de vitamina D, mais ou menos, né, entre 35 a 50 nanogramas por mililitro. Nós encontramos vitamina D de 12, de 10, de 9, muito baixa, diariamente nos exames que se fazem de rotina, diariamente. Pessoas que não se expõem ao sol absolutamente, né? Então essas pessoas precisam ser suplementadas. Qual é a diferença entre o sol, entre a vitamina D sintetizada pelo sol e a vitamina D que se obtém de um suplemento de vitamina de 25 hidroxid-D3, de 25 OH-D3, que é a vitamina que se dosa no sangue? A diferença é basicamente o sulfato de vitamina D3, que é hidrossolúvel. Esse só se forma pela ação do sol. E por ser hidrossolúvel, quer dizer, solúvel em água, então pode viajar melhor pela corrente sanguínea. E isso não tem nas cápsulas de vitamina, não tem na vitamina D. A vitamina D que nós ingerimos por via oral é um óleo, é somente a fração oleosa, a fração lipossolúvel da vitamina D, né? E tem uma coisa curiosa, a gente pega um paciente com vitamina D baixa e começa a suplementar. Eu pessoalmente, a minha conduta pessoal no consultório é dose baixa todo dia, ou dia sim, dia não, tipo 1.000, 2.000 unidades, começando todos os dias, depois passa para 2, 3 vezes por semana. Eu não gosto de megadose, tipo, vai tomar 50.000 por mês. Não é a minha conduta, não tenho visto o mesmo resultado. Doses de 7.000 de coisa são excessivas. O que acontece é que nós conseguimos ver que a pessoa bem suplementada, e quando a gente fala bem suplementado, quer dizer assim, não adianta tomar só a vitamina D e você vai ficar lindo, maravilhoso, brilhando no escuro e não vai pegar doença nenhuma porque vai ter nível suficiente de vitamina D. Significa que nós temos que trabalhar toda uma série de fatores que garantam a correta absorção e a correta utilização da vitamina D. Então, por exemplo, quando nós tomamos, assim, tomando sol, né, a poluição ambiental, a contaminação, que agora, né, trancando os seres humaninhos durante um mês em casa diminuiu bastante, para ver como somos nocivos, né? A gordura corporal atrapalha, eu já falei a idade, a cor da pele. Então, tudo isso são fatores que individualmente modulam a formação de cada um de vitamina D. Mas parece que o corpo tem um mecanismo de regulação
de vitamina D, porque mesmo aquelas pessoas que se expõem diariamente ao sol, isso foram feitos vários estudos entre assim, pessoas que vivem mais perto da natureza, uma foi com os Maasai, outra foi com várias tribos, assim, os Maasai, no caso, são negros, né? Foram feitos com pessoas negras, com pessoas da Oceania, com pessoas brancas que vivem no campo e tal. O que se viu nessas pessoas? Que não tem níveis elevadíssimos de vitamina D, não chega a 70, tem 40, 50, 40, 50. O que nós entendemos com isso? Que o nosso corpo tem mecanismos de autorregulação. Então, quando nós tomamos vitamina D, é fácil, por exemplo, aquela pessoa que está com a vitamina D muito baixa. É relativamente fácil que aquela pessoa chegue a 30, 35. Está com 12, você começa a suplementar, aquela pessoa volta daqui a alguns meses, você repete o exame, foi para 30, 35. Vai subir até 40, daí não passa. Vai continuar tomando a vitamina D, dificilmente vai aumentar mais do que isso. Há casos, mas é raro, né? Então, a gente deduz disso, a gente não tem certeza, mas se deduz disso, dessas observações, que o nosso corpo tem um mecanismo de regulação, um mecanismo próprio de regulação da vitamina D, né? Da formação de vitamina D. Deixa eu ver que se não estou esquecendo alguma coisa. Então, como é que se faz a exposição ao sol e como é que se faz a suplementação de vitamina D para a gente otimizar? Em primeiro lugar, se nós vamos suplementar a vitamina D pela via oral, como qualquer coisa que nós vamos tomar pela boca, tem que ser adequadamente digerida e absorvida. Então, se nós não temos uma ótima digestão, se nós não temos uma ótima flora intestinal, se nós não temos uma ótima saúde gastrointestinal, nós sempre prejudicaremos a absorção de nutrientes, né? Porque vão faltar, digamos, portinhas de entrada, né? Então, não adianta também você se entupir doses mega enormes de vitamina D pela via oral e você está comendo açúcar, está comendo trigo, está com pouca acidez no estômago, tua flora intestinal está nas cucuias. Então, como sempre eu insisto, a pessoa diz, para modular o sistema imune. Então, não há uma dose ideal. O que é ideal sempre é o conjunto da obra. Quer dizer, você tem que se alimentar bem, você tem que tomar o sol, você pode até, eu acho que em época de pandemia e agora que está chegando o inverno, é saudável suplementar vitamina D. Mas teve alguém aqui que falou que estava tomando 10.000 unidades por dia. Na minha opinião, é muito. Eu faço 1.000, 2.000 máximo, a não ser casos específicos. Claro que tem gente que faz pulsoterapia de vitamina D por esclerose múltipla e tal, mas eu sempre friso a mesma coisa. Pessoas doentes, pessoas que são portadoras de alguma doença, são casos específicos que têm que ser tratados de maneira individualizada. Não é a mesma coisa do resto de nós, que não somos portadores de doença, né? E aí não vou entrar nesse mérito dos grandes quantidades de vitamina D para doença como esclerose múltipla, porque isso não é para tratar numa live, é para tratar num consultório médico. Mas pequenas doses diárias, mas nosso aparelho digestivo tem que estar otimizado. Então, se você toma a tua vitamina D pela manhã, mas você tem aquele refluxo miserável com aquela azia porque você se entope de pão e de açúcar, e teu estômago não tem competência na secreção gástrica. Se não tem competência na secreção ácida do estômago, você não vai ter já um esvaziamento adequado, você vai atrapalhar as secreções do duodeno, do jejum, do ilho, aquilo vai chegar no cólon já uma maçaroca irreconhecível, aquela flora intestinal está toda destruída. Tudo que você tomar, todos os centros da vida, todos os suplementos vitamínicos não vão servir absolutamente para nada, porque nem os nutrientes, os poucos nutrientes que você vai comer na comida, se você se alimentar mal, não vão ser bem absorvidos, e a suplementação também, metade vai sair no cocô, porque não vai ter os veículos necessários, porque nós temos que entender que todo o nosso funcionamento interno, por mais que nós porque eu quero comer, porque eu quero fazer isso, porque eu quero. Querer é uma coisa, poder é uma muito diferente. Quando a gente se afasta da natureza,
quando a gente não come aquilo que nosso corpo foi programado para comer, quando nós não comemos coisa que seja bicho, planta e beber água, quando nós não trabalhamos a nossa saúde alimentar ou a nossa saúde através da alimentação, não há suplemento que dê jeito. Então, como sempre, eu vou voltar sempre àquela mesma ladainha que eu já me acho chata falando, né? Come direito, come limpo, toma um pouco de sol todo dia, se exercita, porque tudo isso são coisas inerentes à nossa saúde. Não há como funcionar bem com combustível errado, não há como funcionar bem tratando a máquina, qualquer máquina que não seja tratada de acordo com o manual de instruções, vai pifar. Sabe, então, quando tudo mais falhar, leia o manual de instruções. E o nosso manual de instruções, como sapiens, como espécie, é claro, come comida de verdade, trabalha os músculos, toma sol. Qual a melhor hora para tomar sol? Normalmente o sol é o sol que não incomoda. Sabe, se você sai no meio de janeiro, fica, sei lá, eu moro aqui entre a Praia de Ipanema e a Praia de Copacabana, para qualquer uma das duas, no meio de janeiro, você sai na rua e fica 10 minutos naquele sol, você sente pegar fogo. Aquilo dói, chega a doer na pele. Então, o sol ideal é aquele que não incomoda, é aquele sol da manhã, é aquele sol da tarde, ou se você vai tomar sol na hora do pico, você tem que reduzir o tempo de exposição para 10 minutos, porque se você fica mais... Quando a pele começa a ficar avermelhada, começa a ficar agredida, está na hora ou de sair do sol, ou de se proteger, ou de passar um protetor, ou de vestir uma roupa, ou de ficar embaixo de uma barraca. Então, a hora boa de tomar sol e o tempo certo de tomar sol é aquele que não incomoda. Então, mesmo o sol da manhã, com a maior quantidade de pele exposta possível, sem filtro, sem vidro, sem nada disso na frente, sem nenhuma coisa entre a ação dos raios solares e a tua pele, com a menor quantidade de roupa possível. Aí depende dos teus vizinhos, você pode tomar sol pelado, você pode tomar sol de biquíni, você pode tomar sol de camiseta, enfim, aí cada um sabe a relação que tem com a vizinhança ou a quantidade de polícia militar que você quer na tua porta, né? Se quiser se resolver, fica muito, muito natureba demais, né? Nossa civilização não aceita essas coisas, né? Quando a gente fica muito natural e começa a correr pelado por aí, rapidamente você vai ser reprimido. Então, juízo, expor somente os pés... Não, a maior quantidade de pele que você puder, durante pelo menos 20 minutinhos, meia hora, todos os dias. Aí você vai estar garantindo saúde, né? Deixa eu ver aqui mais que eu tô... Bom, você tem se falado muito isso, eu já falei antes, né, então, o suplemento de vitamina D... Eu anotei essas coisas para não esquecer, porque eu falei que era muita coisa. Há pessoas que tomam doses muito altas de vitamina D, a não ser que seja por uma doença específica, como uma doença autoimune ou uma doença como a esclerose múltipla, onde há uma terapia específica com mega dose de vitamina D, aquelas pessoas que não têm problema nenhum, que têm que manter níveis bons de vitamina D por uma questão imune, por uma questão preventiva, mas não significa necessariamente melhor. Então, você tomar enormes doses de vitamina D, primeiro, eu já falei que o corpo parece ter uns mecanismos de autorregulação. Então, a gente não consegue aumentar absurdamente a nossa vitamina D no sangue, por mais que aumente a dose. Mas nós podemos aumentar os efeitos deletérios, os efeitos em cima atrapalhar a função renal. Podemos nos prejudicar tomando mega dose que, na minha opinião, são desnecessárias, né? Em relação ao sol, temos repetido muito, porque, claro, uma má notícia é sempre muito mais, chama muito mais atenção que uma boa notícia. Então, durante anos, porque o sol faz mal, porque o sol envelhece, porque o sol dá câncer, eu já falei que a exposição repetida, você acostumar a tua pele ao sol aos poucos, naquela hora que o sol não incomoda,
durante um curto espaço de tempo e faz isso corriqueiramente, que a pele fica tonalizada, isso pode estar relacionado na velhice com a aparição, sim, de alguns tipos de câncer. Mas são aqueles cânceres que vai lá, tira, tipo, basocelular, essas coisas que não comprometem a sobrevivência da pessoa. Isso é aquela pessoa que está na roça, se estorricando no sol. O que tem sido relacionado com um grande assassino do câncer da pele, que o melanoma, são essas exposições intensas, e uma vez por ano, por exemplo, né? Aquele turista que vai e se estorrica durante 15 dias, depois volta, depois faz isso de novo, faz isso de novo, faz isso de novo. Isso tem sido relacionado. Se a pessoa também tem, aí tem que ver aquele histórico individual. Se você tem muitos antecedentes na família, ou você tem antecedentes realmente de câncer de pele, ou tem muitas pessoas na tua família que tiveram esse tipo de problema, é claro que você vai ser muito mais cuidadoso, né? Aí você tem que ter o teu dermatologista lá a postos te aconselhando. Mas para o comum dos mortais, estou dizendo que sempre as patologias são um caso à parte que tem que ser tratado como o que é? Como patologia, e a gente não discute isso aqui. O que nós falamos aqui é de conservar a saúde. São coisas diferentes. Não? Então, para isso, o sol não só estimula a formação de vitamina D, estimula a formação de óxido nítrico, que é fundamental, especialmente para os homens, né? Mas enfim, para homens e mulheres, para ganho de massa muscular, para libido, para um monte de coisa. Modula muito o humor. Então, uma coisa que é importante, você acordar de manhã, abrir a janela, olhar, assim, sentir aquela luz na cara, já te define praticamente o humor que você vai ficar durante o dia, né? Melhora, modula a felicidade. Todo mundo está muito mais feliz quando está num lugar que tem sol. Isso, porque férias? Não, é porque é o sol, né? Modula muito o humor. A visão, nós estamos nos acostumando muito à luz artificial o tempo inteiro, luz do computador, luz do tablet, luz do celular, luz artificial o tempo inteiro. E nós precisamos da luz natural, né, para definir os nossos ritmos circadianos, que são o ritmo onde alguns hormônios começam a aumentar de manhã, vão decaindo ao longo do dia, tem os hormônios do sono. Então nós perdemos, mais uma coisa natural que nós perdemos, é a relação entre a luz do sol à noite, o ritmo circadiano, que são hormônios diurnos, hormônio do crescimento, chega de noite a melatonina. Então, essa coisa estamos perdendo muito. Então, é muito importante, se a gente quer ter saúde, não é tomar o suplemento que eu digo, a gente tem que, sabe a caixinha? Abre a tampa da caixinha, sair da caixinha. Começar a voltar a procurar a natureza. Porque quando afrontamos a natureza, o que acontece? Acontece em pandemias. Acontecem as pandemias na população em geral, né? Porque nós abrimos portas para vírus e bactérias mutantes aparecerem a rodo. Por quê? Porque nós destruímos o equilíbrio ecológico do planeta e destruímos a nossa própria ecologia interna, a nossa flora intestinal, as bactérias da pele, enfim, as defesas das nossas mucosas, as secreções ácidas e as outras secreções do nosso aparelho digestivo. Nós destruímos isso de uma maneira tão eficaz quanto destruímos o planeta. Nós somos o homem o predador, o homem é o lobo do homem, realmente. E nós somos o predador de nós mesmos, com atitudes absurdas em relação à alimentação, absurdas em relação ao estilo de vida, porque coisas tão simples como é abrir a janela, olhar para o sol, respirar, fazer uma conexão com aquele universo que você vai enfrentar naquele dia, eventualmente jejuar, essas coisas acaba sendo uma coisa excêntrica, né? Nossa, você tá um zen, ai, é tão natureba. Não, gente, isso deveríamos ser todos, né? Não deveria ser uma coisa esquisita, uma coisa de zen, de natureba, de pessoa excêntrica. Não, todos nós deveríamos abraçar árvores. Porque nós não fomos feitos para ficar comendo um monte de porcaria. E o que acontece? É doença, é doença, doença, doença. Porque antes de ter a pandemia
de coronavírus, nós temos pandemia de deficiência de vitamina D, nós temos pandemia de obesidade, nós temos pandemia de diabetes. Eu repito sempre que 70% das consultas médicas são basicamente por má alimentação e as suas consequências, e por má alimentação e mau estilo de vida e as suas consequências. Se nós nos alimentarmos, as pessoas que se alimentam bem, que fazem exercício, não para estar sarado, não é? Porque há uma não sei como diria isso, talvez uma romantização ou uma glamorização de aceitar aceitar a gordura corporal, aceitar porque as blogueiras estão impondo uma magreza que não é natural. Eu até vou, porque eu já vi gente recomendando cuspir o chocolate, vomitar, enfiar o dedo na goela. Óbvio que essas atitudes são completamente descabidas. Mas eu estou sempre aqui falando de saúde, não estou falando de barriga negativa, não estou falando de barriga chapada, não estou falando de nada disso, não tenho mais idade para isso. Né? Eu não tenho mais idade para me preocupar com a barriga chapada. A barriga, aliás, não deve ser chapada numa mulher, a não ser que naturalmente seja. A nossa barriguinha é sempre um pouquinho mais proeminente. A nossa barriga é para gestar, é para... Agora, não precisa ter excesso de gordura corporal inflamatória, são coisas diferentes, né? Celulite vai aparecer porque a pele fica menos bonitinha com a idade? Vai! Mas nós não precisamos ter um acúmulo absurdo de gordura no quadril e na coxa, com uma aromatização excessiva, com uma formação excessiva de estrogênio, que pode nos conduzir, o excesso de gordura na mama, por exemplo, que vai provocar essas enzimas, vai produzir uma maior quantidade de enzimas chamadas aromatases, vai produzir uma maior quantidade de estrona, que é o estrogênio do mal, relacionado com câncer de mama. Então, quando eu falo de gordura corporal, eu estou longe de glamorizar, é o excesso de magreza, mas também não quero glamorizar ou romantizar. Vou aceitar meu corpo, eu sou gorda porque eu quero comer biscoito. É um erro, gente, é um erro evolutivo. Nós estamos contra a nossa natureza de Homo sapiens, não é a ditadura da magreza, não é a blogueira que, que vai falar qualquer asneira, de posta nudes, ou posta sem foto sem roupa, ou faz tal e tal exercício, porque a bunda vai ficar dura. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de não preservar a nossa essência de ser humano e de não ter uma relação saudável com a natureza. Isso só vai trazer doença. Não é uma coisa negociável. Você fala, eu me aceito como eu sou porque eu sou linda. É claro que você é linda. Mas se você tem excesso de gordura corporal e se a tua alimentação não é saudável, isso vai trazer doença. Por mais que a gente romantize, por mais que a gente glamorize, por mais que a gente entenda isso como uma forma de empoderamento. Eu acho que o empoderamento verdadeiro é você aprender o que vai te trazer a doença e aprender o que vai te trazer a saúde e agir em consequência. Essa é a minha noção de empoderamento. Tem uma pessoa, Lilian, perguntando como é que faz. Eu estou perguntando como é que faz com a consulta em tempo de pandemia. Eu estou trabalhando online. Eu estou fazendo consulta online. Consulta normal online, através de aplicativo. Né? Aliás, se alguém se interessar, é só ir no link da minha bio e clicar em consulta online. Pintinha redonda no pescoço pode ser câncer provocado no sol? Não, normalmente é alguma forma de papiloma, aquelas perebinhas que aparecem assim que a gente queima O câncer de pele, normalmente, ele é uma alteração bem nítida no aspecto da pele, ou uma mancha preta bem escura e irregular, ou é uma coisa bem escamosa, bem diferente, que você tem que ir no dermatologista ver, né? Deixa eu ver aqui. Então, já falei isso, de que nós temos que ter uma relação saudável também com o sol. Não é se estorricar, é usar o sol para definir, primeiro, o nosso mecanismo circadiano. Quer dizer, circadiano quer dizer o quê? Todo aquele ritmo que nós temos, que é harmônico com a natureza, que nem o ciclo das mulheres antigamente funcionava com as fases da lua, e hoje em dia o que mais você vê são ciclos irregulares, ovário micropolicístico, pessoas com amenorreia. Por quê? Porque nós estamos longe da natureza e
acabamos provocando de alguma maneira, se foram os chineses, se foram os extraterrestres, se foram os americanos, se foi uma teoria conspiratória do Kremlin com a Venezuela, eu não sei o que foi essa pandemia, mas pandemias vêm quando a gente está em desequilíbrio. Nós desequilibramos, tanto desequilibramos o planeta que é só trancar os seres humaninhos um mês dentro de casa que os bichinhos começam a aparecer, o céu fica limpo, a camada de ozônio fecha. Quer dizer, nós somos uma desgraça para o planeta e para nós mesmos, porque nós nos agredimos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, e em vez de dormir, em vez de sei lá, apagar a luz e dormir, ou ler o livro, nós estamos lá agarrados para ver a última fofoca, ou ficamos vendo programa de televisão até altas horas, acordamos com uma noite mal dormida, com sono, dormimos mal, muita gente dorme mal porque está com sobrepeso, tem apneia do sono, tem aquele sono irregular, para de respirar, ronca, esperneia, acorda exausto, depois tem sonolência o dia inteiro. Por quê? Porque a barriga está grande demais, eu já falei isso também em relação à pandemia, né, que as pessoas obesas têm uma capacidade respiratória diminuída. Você soma ela que a gordura corporal retém vitamina D, baixa mais ainda a imunidade delas. É claro que viram presas mais fáceis. A maioria dos dados que nós temos sobre sobrepeso, diabetes e virose respiratória não é de agora, tá, gente? Agora estamos numa pandemia muito recente e uma virose que tem um comportamento muito louco, né? Porque agora já está se vendo que essas complicações são também trombóticas, enfim. Mas a maior parte de referências que nós temos são em relação ao H1N1, que foi a pandemia anterior, que também era respiratória, só que não era tão contagiosa, então não teve tantos casos. Mas o que se observou foi isso, vários fatores do sobrepeso, dentre eles o fator mecânico, o fator que a pessoa com muita gordura corporal expande menos o diafragma, tem uma capacidade respiratória diminuída, a vitamina D fica presa na gordura corporal, então cai a imunidade, a pessoa está cronicamente inflamada, então tem toda uma série de mecanismos. A coisa não é nunca A mais B igual a C, tem inúmeros mecanismos. Em relação à pandemia que nos ocupa agora, que está preocupando todo mundo, que está assustando todo mundo, a gente está aprendendo meio que na porrada, não se sabe. A cada novo remédio, a cada hora tem um medicamento milagroso, um medicamento para verme, um medicamento para não sei o quê. Mas a verdade é que não se sabe ainda por quê e por que tem pessoas que passam um quadro gripal e por que tem outras que entram numa cascata de eventos com trombose, com pneumonia, com um monte de coisa, evoluindo para o óbito. Porque, sabe, sabemos que a obesidade, o diabetes, sabemos que estatisticamente, quer dizer, por estudo observacional, nós sabemos que são pacientes que têm tendência a ter mais complicações. Mas o porquê, o como e o quando ainda está sendo visto. E ainda está sendo visto de uma maneira muito sucinta por enquanto. Quer dizer, as grandes conclusões vão demorar para chegar, porque agora estamos sob fogo. Então, quando você está sob fogo, a única coisa que cabe é correr para se esconder e depois que você vai saber de onde chegaram os tiros, né? Não é assim que funciona? Então, agora, sob pandemia, a única coisa que nós podemos fazer é nos manter o mais afastados, né? Eu sempre falo assim, a distância de um cuspe de outras pessoas, e protegidos e reforçando da maior maneira possível a nossa imunidade. Então, a nossa imunidade, nós não reforçamos tomando um comprimido de Centrum ou de qualquer outra coisa, que também pode, mal não faz, não pode tomar um suplemento vitamínico, pode tomar uma vitamina C, mas, sobretudo, evitando condutas que vão diminuir a nossa resposta imune, que vai diminuir a nossa capacidade de aproveitar a vitamina D, que vai diminuir a nossa capacidade respiratória. Então, eliminar gordura corporal. Eu vejo muita gente que fala assim, mas eu estou acima do peso, E as pessoas falam isso como um fato consumado. Gente, é mudar hoje. Porque amanhã você vai continuar acima do peso, mas vai ser um pouquinho menos. E depois da manhã, você vai continuar ainda, mas vai ser um pouquinho menos. Então, esse risco que você está hoje, e que está te apavorando, e que você está com medo de morrer disso, a cada dia que você passar com uma atitude alimentar e uma atitude de estilo de vida diferente,
você vai descendo um degrauzinho na faixa de risco. Você vai deixar de estar aqui em cima e cada dia você vai estar um degrauzinho abaixo. Então, se até agora você não tinha se convencido de mudar, e eu estou falando isso quase que todo dia aqui, faz agora. Porque qualquer outra coisa, estou comendo porque estou ansioso. Gente, ansioso é estar na Síria, por exemplo, sendo bombardeado, pessoas de classe média, com família, com casa, com carro, que de repente se viram perdendo tudo, boiando numa balsa no meio do Mediterrâneo para tentar fugir daquele horror. Isso é estresse. Estresse era estar você, sei lá, em Paris em 1940, sendo invadido pelos nazistas e os teus filhos partindo para a resistência francesa. Isso é estresse. Estresse era ser judeu na Polônia em 1939. O que nós estamos passando é uma chateaçãozinha. Estamos dentro de casa, tá reclamando de quê? Sabe o que acontece? Ficamos uma cambada de frouxo, reclamão, mimado, que não pode, não pode, oh meu Deus. Então, temos uma pandemia? Temos. Tem muitas mortes, um horror o que está acontecendo. Mas como não temos controle da situação, em vez de tomar a atitude mais simples, que é se proteger os outros, se proteger por dentro e por fora, quer dizer, tentar evitar o máximo de contato, de não virar agente transmissora, além da gente não se contaminar, e de cuidar da nossa saúde interna para, se pegarmos a doença, termos a melhor reação possível, né? Estamos aí a virar os olhinhos dizendo que precisamos de comer biscoito recheado porque eu estou muito estressada, porque eu estou ficando um mês dentro de casa. Cacilda, minha filha, um mês atrás ou 2 meses atrás você reclamava que não tinha tempo para nada. Porque tá chato aguentar o marido? Claro que tá chato. E você também tá chata pro marido. Porque não é uma situação normal. É uma situação que saiu do nosso normal, né? Não é uma coisa que saiu completamente da nossa ilusãozinha que nós tínhamos de ter controle sobre alguma coisa, né? Temos aquela ilusão de que controlávamos alguma coisa na vida. Bom, abre os olhos. Não controlamos porra nenhuma. Nunca. Só que algumas vezes a coisa está mais linear e nós ficamos com essa ilusão, né, de que nós temos controle de alguma coisa na vida. Nós não temos controle de nada, né? Quando acontecem coisas assim, isso fica mais óbvio, mais objetivo e a gente entra em pânico. Mas o que você vai fazer por causa disso? Pensa. Quer dizer, você vai se agredir mais ainda, para você se aprofundar mais ainda nessa faixa de risco que tanto te preocupa, porque você já sabe que já está nela. Então, o que você faz? Come mais biscoito. O que você faz? Bebe mais cerveja. Eu não acho isso lógico. Eu tento da melhor maneira possível e garanto que é chato. Claro que é chato ficar dentro de casa. Eu ficava em casa, chegava em casa às 9 horas da noite. Agora eu levanto, ponho meu aplicativo de ginastiquinha, faço a minha ginastiquinha, vou passar roupa. Eu tenho um assistente aqui em casa que fazia tudo para mim, linda, maravilhosa, amo ela de paixão. Eu estou tendo que fazer... Eu fui criada a fazer todas as tarefas de casa, então eu não me espanto com isso, mas é claro que é maravilhoso ter alguém que faça pra gente. Gente, muito bom. Mas não tem. E essa pessoa, vocês vão fazer o quê? Vou expor um ser humano a pegar uma condução todo dia porque eu sou uma perua que não sei lavar roupa? Pelo amor de Deus. Né? Então, exatamente, as pessoas sejam choronas, a gente tá chato. Ai, meu Deus do céu. Filha, não... Se você está em casa, está com saúde, a tua família está com saúde, não tem ninguém doente, você não perdeu ninguém, levanta as mãos para o céu e agradece. Porque, primeiro, a epidemia poderia ser muitíssimo pior. 2, nessa epidemia tem gente que já sofreu perdas horrorosas. Então, se você está lá em casa, está chato, aguenta. E vai tomar um banho frio, porque fica mais chato ainda e você fica mais resiliente. Porque tem uma hora que a gente... Sabe, por exemplo, quando faz jejum, né? A gente faz um jejum, eu normalmente faço jejuns curtos, né? De 16, 18 horas, 16, 18 horas. De vez em quando eu faço um jejum de 24 horas. Eu faço mais para me provar que eu consigo fazer. Gente, a primeira comida pode ser uma omeletinha com um pouquinho de queijo, uma saladinha. É sensacional, é muitíssimo mais gostosa
e muitíssimo mais gratificante que aquele chocolatinho de 2,50, porcaria que não é chocolate coisa alguma, que é gordura hidrogenada com alfarroba que você está comendo, né? E que você enfia aquilo para dentro. Então, se a gente fica um pouco mais resiliente, se a gente se dá, digamos, um desprazer, para falar de alguma maneira, tipo, tomar banho frio, tipo, todo dia levanta de manhã e se obriga, tá com preguiça, né? Vai malhar, baixa um aplicativo, vai atrás da blogueira, vai atrás do YouTube, malha. Ai que eu tô com preguiça, malha com preguiça mesmo. Depois toma uma chuveirada fria. Por quê? Porque a nossa noção de prazer muda. Porque você fizer depois, se você tá em jejum, vai fazer a tua ginástica, vai tomar um banho frio, aí depois você vai sentar para comer alguma coisa, vai ser aquele ovinho mexido, vai ser aquela torradinha feita só com queijo Minas, padrão raladinho na frigideira, uns tomatinhos. Vai ser a sensação é muito mais gostosa. Então a gente também tem uma relação errada, eu acho, com prazer. Né? Eu já saí completamente da vitamina D. Mas é que... por isso que eu insisto, voltar à relação com a natureza. E agora, de alguma maneira, esse isolamento social está nos dando algum tipo de privilégio de você ter horas a fio no dia para reorganizar as suas rotinas, porque a quarentena vai acabar cedo ou tarde. Eu acho até que vai acabar antes da hora para ser ajuizado, mas claro, tem também o problema econômico, então a gente fica meio perdido nisso. Mas enfim, a quarentena vai acabar um dia. E se você tiver aproveitado esse tempo para implementar rotinas boas, em vez de fazer a asneira, de se afundar mais e mais e mais nos teus já problemas prévios, na resistência à insulina, na inflamação, não sei o quê, é um terreno que você vai ter ganho de você mesmo. Por isso que às vezes a gente tem que se... não obrigar, mas tem que se programar várias coisinhas não tão agradáveis, tipo um banho frio. Por quê? Porque o calor do sol depois vai ser muito mais gostoso. Um pequeno jejum, por quê? Porque a comida depois vai ser muito mais gostosa e não precisa ser porqueira. Você saboreia cada coisa que você come como uma dádiva. Por quê? Porque você estava em jejum. Se você está entupido aquele biscoito, aquele pão, aquela coisa constante, aquela azia, aquele mal-estar, você não está bem e está cheio de gases e solta pum. É uma coisa horrorosa, gente. É uma coisa horrorosa. Que coisa pior. Você imagina você na quarentena, né? Tá o casalzinho lá dentro de casa que já não aguenta mais olhar um para a cara do outro e com aquela barriga estufada, né? E todo mundo com a vontade de soltar pum e não pode porque o outro tá lá e tem que se esconder. Come direito que isso passa, gente. Vai acrescentar a porrinhação de você tem que ficar olhando para a cara do marido o dia inteiro. A vontade, ainda tem que fazer isso segurando a vontade de soltar pum. É um absurdo. Isso nós fazemos com nós mesmos. Por quê? Porque começamos o dia com 2 pãezinhos e porque já que estou em quarentena, estou chateada, vou comer 3 e depois vou continuar com biscoito e depois vou comer uma sobremesa e meu Deus, já engordei 5 quilos e meu Deus, vou voltar para o trabalho e a minha roupa não vai entrar. Gente, é para mudar. Ontem, o teu corpo, a natureza, as circunstâncias, a vida está gritando para você fazer isso, tá, gente? Tá me avisando aqui que eu tenho que fechar. Então, brigadíssima pela atenção. Dúvidas, manda no feed, manda no direct. Boa noite, gente. Tchau, tchau.